Marcos capítulo 4, versículos 38 a seguir. Quem encontrou a referência bíblica, diga vitória. Agora sim, maravilha. Está escrito assim a minha versão: e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Localize agora o capítulo 14 do mesmo Evangelho de Marcos. Marcos 14. Jesus aqui está no Getsemane, e eu vou ler a partir do versículo 35 para a gente ganhar tempo, irmãos. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, eu não tenho muito tempo para dissecar essa expressividade que é muito conhecida da igreja. Então, eu já vou entrar aqui no clímax da palavra que o Senhor ocultou no meu coração, de acordo com a liturgia do culto. Quando nos reportamos aqui Marcos capítulo 4, talvez, quando a gente faz uma análise fria, parece que esses dois textos não têm uma harmonia. Porém, analisando aqui a Bíblia, a gente vai perceber algumas verdades importantes e aplicá-la na nossa caminhada cristã. O texto diz que Jesus, ele está no barco junto com os discípulos. Todo mundo conhece esse texto de cor e salteado. Já ouviu algum orador fazer menção? Extraiu lições importantes e valiosas. O texto vai dizer que houve uma tempestade e a Bíblia vai dizer que Jesus vai despertar do sono. Jesus está dormindo e a tempestade está acontecendo. Parece que Jesus não está nem ali para a situação que os discípulos estão vivendo. Parece que os discípulos vão naufragar. Só que a primeira verdade que a gente aprende aqui é que, por termos a presença de Cristo por perto, não significa que não haverá tempestade, mas significa que o seu barco não vai afundar. Alguém entendeu aí? Alguém já está entendendo? Esse texto também revela que Jesus estava no barco e a tempestade aconteceu. O que acontece muitas das vezes é quando vem a tempestade, muita gente quer dar linha na pipa, muita gente quer sair fora do barco. Só que se Jesus estava no barco, quando a tempestade aconteceu, fica no barco, porque ele vai resolver a tempestade. Alguém está recebendo aí? Alguém está recebendo aí? E o texto nos informa uma ansiedade dos discípulos. Os discípulos estão estupefatos, assombrados pela situação, e eles agora vão verbalizar essa expressividade. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E no versículo 38, os discípulos vão dizer essa expressão: mestre, não se te dá que pereçamos? Se você observar essa mesma expressividade em Mateus capítulo 8, versículos 23 ao 27, a expressão que vai estar lá é salvar. Só que esse salvar aqui, na etimologia exegética do grego koiné, que é o principal ancestral do grego moderno, esse salvar aqui não é salvar o corpo do perigo, mas é salvar pelo menos a alma, porque eles estavam com medo de morrer.
E aí Jesus olha para todo esse cenário, para toda essa situação, e agora o Criador vai verbalizar uma palavra, presta atenção, irmãos. E ele despertando, ou seja, Jesus estava dormindo. Diga comigo, Jesus, interaja comigo, me ajude a pregar, se isto não ferir tua liberdade cristã. Diga comigo, Jesus estava dormindo. Jesus agora vai despertar do sono e vai repreender o vento e vai dizer ao mar: cala-te, aquieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança. A questão é, será que há uma incoerência no texto? Porque a Bíblia diz que estava acontecendo uma tempestade, mas Cristo vai dar ordem para o vento. A tempestade aqui no texto, ela representa, ela autentica a consequência. Só que Jesus não está nem aí para a consequência. Quando ele vai dar ordem para o vento, isto significa que Jesus ele vai na origem do problema. Jesus ele vai na raiz. Não, alguém entrou aqui 2020, está começando e a consequência está tentando tirar sua paz. A consequência está fazendo com que você pule nesse mar, mas Jesus está olhando agora para a origem desse problema, para a situação, está dizendo: acalma, aquieta, acalma, aquieta, acalma, aquieta, acalma, aquieta, pelo amor de Deus. Quem recebe essa palavra na segunda quinta profética de 2020, levante a sua mão lá no terceiro andar e dá aquele grito de glória que está preso na sua garganta. Essa tempestade não vai te matar. Seja profeta, profetiza de Deus. Diga para o teu brother: Jesus está no teu barco. Diga para ele: não, mas assim ele não vai acreditar. Profetiza com fé, fala com convicção, fala com determinação. Jesus está no teu barco, Jesus está no teu barco, Jesus está no teu barco. Tu não vai naufragar, tu não vai naufragar, tu não vai naufragar. Acalma, quieta. Quem está comigo nessa palavra, deixa eu ver. Pois bem, Marcos 14, Jesus agora está no Getsemane, prensa de óleo, cumprindo cabalmente seu ministério terreno, todas as profecias veterotestamentárias culminando em Cristo. E o texto vai dizer que Jesus vai posicionar os discípulos. Se você observar o decorrer da narrativa bíblica, Jesus vai posicioná-los, e a Bíblia vai dizer que os discípulos estão dormindo. Em Lucas 22, versículos 39 ao 46, Lucas, sendo historiador do cristianismo, ele vai dar com mais detalhe, e ele vai dizer que quando Jesus está no Getsemane, ele vai suar grandes gotas de sangue, que a ciência contemporânea classifica isso como uma hematidrose, que é um fenômeno evocado por uma fraqueza física ou por um abatimento emocional violento, causado por uma profunda comoção, pavor ou medo. Agora diga assim comigo: os discípulos estão dormindo. Pronto, cheguei aonde eu queria chegar. Em Marcos 4, Jesus está dormindo. Em Marcos 14, na hora que Cristo mais precisava do seu colégio apostólico, que ele deu um intensivão, presbítero Kempis, de aproximadamente 3 anos e meio, pastor Paulo Alexandre, na hora que ele mais precisava de um amigo para orar, estavam todos dormindo. E essa é a lição do ministério, não é verdade, estimados obreiros? Mas vamos lá. Em Marcos 4, em Marcos capítulo 4, Jesus dorme quando acordado
resolve o problema. Diga glória a Deus. Em Marcos capítulo 14, Jesus está no Getsemane. Os discípulos estão dormindo. Jesus acorda os camaradas. Não resolve nada e volta a dormir. Posso falar? Diga pode. Posso falar? Posso falar, irmão? Posso falar? Discípulos acordados pelos seus próprios interesses, mas dormindo pelas coisas do reino de Deus. Vou parafrasear. Quando o problema é meu, eu apurrinho Jesus. Quando o problema é meu, eu subo um monte, desço um monte. Subo um monte, desço um monte. Vou no Monte Horebe, vou no Sete Céu, faço campanha. O ano está começando, mas quando o problema da causa do reino, eu volto a dormir, eu cruzo os braços. O glória a Deus até diminuiu. O glória a Deus até diminuiu. O glória a Deus até diminuiu. Só que Jesus está querendo nos dar uma lição importante e valiosa. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. É simples, é fato e tu conhece. Enquanto você trabalhar para o reino vai trabalhar para você. Pouca gente entendeu, vou repetir. Enquanto você trabalhar para o reino, se esmerar, fazer o seu melhor, o reino vai proporcionar bênçãos insondáveis, infinitas para você. E aí tu verá aquilo que Paulo escreve a sua missiva à igreja de Corinto, no capítulo 2, no versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho ouviu e ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, as que Deus preparou para aqueles que o amam. A minha palavra para os estimados irmãos nessa quinta da vitória é essa: se envolva com as coisas do reino de Deus, se envolva na obra do Senhor, porque quanto mais você se envolve com o reino de Deus, mais você desenvolve, mais você cresce, mais você frutifica em todas as áreas: emocional, sentimental, financeira. Deus não desampara o justo, continua fazendo o dever de casa. Perdoa a minha expressão chula, mas é essa: continua a fazer o dever de casa, continua orando como já foi cantado, jejuando, fazendo a obra do Senhor, fazendo o seu melhor, porque Deus vai te abençoar. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Paulo escrevendo a sua missiva mais espiritual à igreja de Corinto, a igreja que tinha o camacé, o narábio, o remanto, a igreja que tinha os 9 dons. No capítulo 4, no verso 20, Paulo vai dizer que o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas em virtude. A palavra virtude, na etimologia exegética do grego, é o dunamis, ou dunamis, como você quiser, que significa o poder dado, o poder de reproduzir a si mesmo, de onde retiramos a palavra dínamo, que segundo os melhores léxicos no grego vão dizer que se origina a palavra dinamite. O reino de Deus é um reino de poder, o reino de Deus é um reino de poder, o reino de Deus é um reino de poder. Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo escrevendo a sua epístola catedrática do cristianismo, porque ela contém o ABC da doutrina cristã. Paulo vai dizer: porque o reino de Deus não é comida, não é bebida não, mas é alegria, paz e gozo no Espírito Santo. Romanos capítulo 6, versículo 4, Paulo vai dizer que o reino de Deus não é parado, estagnado, na inércia não. Deus tem novidade de vida para você. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, outono, inverno, primavera, verão, crise sem crise, escassez, que escassez. Deus abençoa o seu povo.
enaltecido e magnificado seja o nome do Messias. A expressão reino de Deus, a maioria dos teólogos contemporâneos, representa o domínio de Deus. Diga comigo, o domínio de Deus. Jesus pregava nas terras áridas da Palestina e ainda os discípulos ainda não haviam assimilado a palavra de Cristo. E Jesus vai dizer assim para ele, Lucas 17, versículos 20 e 21, o reino de Deus está entre vós. Quantos querem disseminar o reino no ano de 2020? Eu vou encerrar essa síntese, sabe por quê? Porque eu quero orar pela vida dos irmãos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, aprendendo com Cristo, um exemplo extraordinário. A Bíblia diz que certa feita Moisés quer entrar na terra prometida, ele orou por aproximadamente 3 vezes, e Deus disse, para de me importunar com esse negócio. Mas quando ele tocou no mar, Deus fez vir o forte vento oriental e separou as águas como um muro à direita e à esquerda, e aproximadamente, segundo o historiador Flávio Josefo, eram 2 milhões de judeus, entre mulheres e crianças, jovens e anciãos, e eles atravessaram em pés enxutos. O apóstolo Paulo, na sua segunda missiva aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai dizer, eu conheci um homem que foi até o 3º céu, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. No decorrer da narrativa, dá a entender que era ele o próprio. E tinha um espinho que o fustigava. Espinho é aquilo que incomoda, né, pastor Paulo Alexandre? Incomoda. E ele orou por 3 vezes. E Deus diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Certa feita ele não pôde ir a uma determinada localidade, pegar os lenços e aventais de Paulo, e a Bíblia diz que curava os enfermos, e os espíritos malignos ainda eram expulsos. Está escrito na Bíblia. O próprio Cristo, quando estava no Getsemane, suou gotas de sangue. Ele vai dizer, Pai, afasta de mim este cálice, todavia, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Quantos querem receber resposta no ano de 2020? Aprendi com Jesus aqui, pastor Sérgio. Qual é? É simples, tu sabe o que é. Se comprometa em fazer algo por alguém. Todos esses exemplos que eu dei, eles oraram por si mesmo. Mas quando o objetivo da oração era uma quantidade de pessoas, a vitória aconteceu. Quantos querem 2020 abençoado? Se comprometem em fazer algo por alguém. E o que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber não. Porque se tu fazer estardalhaço ir por Facebook, WhatsApp, já recebeu o galardão, meu irmão. Mas se tu ficar quietinho, a Bíblia diz que Deus vai te honrar 100 vezes mais. Quem recebe essa palavra? Essa palavra é para você que quer romper, meu irmão. Você que quer romper, você que tem promessa. E os anos estão se passando e Jesus vai vir buscar a sua igreja. A segunda vinda está muito próxima. Mas você que quer sair do mundo abstrato e materializar sua bênção, essa palavra é para você. Se Jesus, ele parasse ali no Getsemane, nós não estaríamos aqui. Se Jesus parasse ali, quando seus vasos capilares se romperam por causa da provação, não teria chance mais para a gente, meu irmão. Não desista, vai até o final. Vai até o final. Vai ter tempestade como teve, vai. Vai ter Getsemane, vai. Vai ter muitas revelações, vai. Mas Deus estará com você. Tem mais gente que está no banco, meu irmão. Corre e vem para o altar.
Acredita na palavra que é liberada. Acredita na palavra que é liberada. Quando a palavra é liberada e você dá guarida, guarda no coração, na sua mente, na sua alma, no teu espírito, e tu coloca em prática, a vitória vem, o milagre acontece, Deus escancara as portas e o reino de Deus é glorificado. Rabanda caio cominebe subi andarai. Eu sinto a glória de Deus nesta casa de oração. Eu sinto a presença do divino Paracleto. O Espírito Santo. Feche os seus olhos.